Você tem uma seleção brasileira pentacampeão mundial e você não tem um atleta jogo, que mantém num jogo regular. contra Um atleta regular. Um jogo do tamanho que é contra a França, do tamanho que é um Brasil e França, a rivalidade que tem, sabendo que você vai jogar contra uma, igual o Drago falou, uma das seleções que provavelmente será a favorita para chegar à final da Copa, para ganhar a Copa, e você não tem um único protagonista? E arrepia de raiva. Todo mundo se escondendo, ninguém acertando nada? O Neymar devia estar na casa dele agora e rindo. Juca, Agradecendo. E agradecendo. Juca, Marcelo, e agradecendo. Todos daqui do... Olha o que aconteceu hoje. Um cara que finaliza bem, qualquer atacante, ele chegaria, ele não faria nenhum movimento. Escora. Ele deixa a bola bater no pé esquerdo dele e a bola entra. A derrota do Brasil para a França demonstrou alguns pontos negativos da seleção e escancarou a falta de protagonismo por parte dos atacantes, em especial o Vinícius Júnior. O novo camisa 10 da seleção brasileira não conseguiu performar de acordo com o esperado, o que gerou diversas críticas. Vou te falar, parece que o cara do Real Madrid, parece que ele fica em Madrid e traz um clone, cara, não é possível. Astros do Real Madrid, companheiros de Real Madrid, mas em termos de seleção, não dá para comparar, né? O que o Mbappé produz, entrega para a seleção francesa com a entrega do Vinícius Júnior, que até hoje não apareceu. Aquele Vini decisivo que acabou de meter 2 gols no Manchester City, no mata-mata de Liga dos Campeões, que temporada sim, temporada também, tá decidido o jogo grande de Champions. Na seleção a gente não vê. O narrador e comentarista Jorge Igor não ficou contente com a atuação do jogador e resolveu falar sobre o novo camisa 10 da seleção brasileira. O jogo do Vinícius Júnior é uma tragédia. É uma tragédia. No dia em que a 10 é entregue para ele. 10 e faixa, porque no final do jogo, quando o Casemiro sai, a faixa fica com ele. Ele terminou o jogo com 10 e faixa da camisa de seleção mais importante do mundo. E o Vinícius Júnior errou tudo no jogo. Sabe o que é tudo? Tudo no jogo. Lance de 1 contra 1, o Vini era desarmado. Lance de velocidade, o Vini era desarmado. Tentativa de passe curto, o Vini errava, dava no pé do adversário. Tentativa de bola longa, o Vini errava. Jogada de 1 contra 1 para a linha de fundo, o campo acabava. Cara a cara, última bola do jogo, o Vini escora com a canhota, ele vai com o pé errado. Tudo! O Vinícius Júnior errou tudo, absolutamente tudo no jogo. E a cobrança tem que existir, meu amigo, porque um jogador que joga no Real Madrid e que decide jogo no Real Madrid, não pode, por mais que você tenha problemas de funcionamento, você não tem jogador para fazer ultrapassagem com o Vini continua isolado do lado esquerdo do campo, sem um jogador para ultrapassar e atrair a marcação para que ele abra espaço, corte para dentro e bata, como faz no Real Madrid. Pega um gol contra o Benfica, por exemplo, belo gol que ele fez. Não existe isso na seleção brasileira. O funcionamento da seleção, ele atrapalha o Vinícius em alguma medida? Sim, estamos de acordo. Mas isso não explica. Isso não pode servir de atenuante para a quantidade de erros individuais que o Vinícius comete com a camisa da seleção brasileira e que cometeu ontem. Erro de passe de 2 metros. Jogada de individualidade de linha de fundo, quando ele consegue ganhar a linha de fundo, que sai com bola e tudo de maneira constrangedora, não dá. Nós estamos falando de um astro do Real Madrid. De um cara que quando vai na Liga dos Campeões e decide jogo e bota o mata-mata embaixo do braço, a gente vem aqui e paga pau. A gente vem aqui e elogia. Eu sou o primeiro. Porra, o Vinícius Júnior, irmão, ele é gigante mesmo pra história do Real Madrid. Na seleção é um constrangimento. Não dá pro Ancelotti dizer que o Vinícius foi muito bem na coletiva. Assim, com todo respeito, eu vou pegar a aspa aqui, eu deixei separado para não ser impreciso, né? Abre aspas. Rafinha jogou bem. Depois teve um problema no fim do primeiro tempo, tivemos que tirá-lo. Rafinha teve oportunidades, movimento bom sem bola. Vini é perigoso. Pode não ter marcado, mas um atacante nem sempre consegue marcar gols. O trabalho dos dois está bem feito. Fecha aspas. Me desculpa, não dá para dizer que o trabalho do Vinícius ontem foi bem feito. Do ponto de vista individual, o Vinícius quebrou vários lances, vários lances morreram no pé do Vinícius Júnior. Teve hora do Luiz Henrique pro lado esquerdo para dar socorro pro Vinícius Júnior. Eu entendo que o técnico da seleção jamais vai chegar e vai falar, porra, a atuação horrorosa do Vinícius Júnior foi uma merda hoje. Não, óbvio que não. Nem da seleção, nem de nenhum time. Ninguém vai falar isso de um liderado dele. Mas existem outras formas de defender. Era um adversário difícil. A gente sabe que o Vinícius pode render muito mais pra seleção. Eu confio nele. É o meu camisa 10. Beleza. Agora dizer,
O trabalho do Vinícius foi bem feito no jogo. Desculpa, Ancelotti. E aí vamos ser justos, como eu tento ser sempre. Se é o Dorival, que eu critiquei muito pela postura em coletivas, acho que o Dorival estava meio em Nárnia na seleção, acho que ele não entendeu o tamanho da parada. Se é o Dorival que dá uma declaração como essa aqui, a gente já tá metendo pau. É ou não é, galera? A Ancelotti o que é de Ancelotti, a Dorival o que é de Dorival. Não foi bem feito o trabalho do Vinícius, não, Ancelotti. De jeito nenhum esse trabalho foi bem feito. Por conta de atuações como essa, é que alguns torcedores da seleção pedem a volta do Neymar. Veja a opinião de alguns comentaristas e deixa a tua opinião aí nos comentários. O Brasil consegue acelerar por fora, ameaçar a profundidade, que gera alguns duelos, mas falta um homem que fixe e que solte a bola no tempo certo. Um cara que segura a bola, certo? E que solta a bola no momento certo. Um jogador que recebe entre linhas, orientado pra frente. Um 10. Nota 10. Vou chegar lá, calma. E também um interior que seja capaz de ligar o meio e o ataque sem sobrecarregar, no caso, o 5. Casemiro, que a gente viu várias vezes botando o pé lá na área. E é exatamente aqui que quem entra? Quem entra, meu povo? Quem entra? Neymar. Dos 8, é até um quadrado assim no meio, vai. Eu vejo uma possibilidade pra isso, vai. Casemiro, para o Casemiro um pouco mais protegido, com o Neymar na frente. Assim, menos condução, menos subida longa, menos exposição em campo aberto e com proteção dos zagueiros. Isso é importante, pessoal. Primeiro caminho. Caminho 2, de repente jogar com 2 número 8, aquele box-to-box. 2 número 8 de verdade mesmo. Você vê, o Danilo entrou bem no jogo hoje. É um associativo, um de ritmo e chegada, e ambos que dão linha de passe bem constante, sabe? Os caras têm que dar linha de passe constante, e os 8 que joguem um em função do outro, beleza? 2 8 que se completam. Felipe, um terceiro caminho, uma estrutura com um quadrado interno, beleza? Um falso 9, mais Neymar, pontas, mas os pontas tem que atacar por fora. Vai, Luiz Henrique e Vinícius Júnior. Luiz Henrique deitou hoje. Especialmente contra os adversários de elite, tá? Que tô falando, tá, pessoal? Aí por quê? Porque estabiliza a posse, aproxima jogadores, protege o número 5, no caso do Casemiro, e solta os extremos no que eles fazem de melhor, que é atacar. Os dois caras podem até criar em certos momentos, mas o maior dano deles vem quando o quê? Fala comigo! Quando os caras recebem em vantagem e em profundidade. Aí os caras pegam a defesa girando, rapaziada, e tendo que correr pra trás. Nosso ataque, os pontas, atacam o espaço e lado cego. Existe lado cego. Cadê os protagonistas da seleção brasileira? Jogo contra a França deixa muito claro que o nosso coletivo ainda não está ajustado, e até é natural que não estivesse pelos desfalques e também pelo pouco tempo de trabalho do Ancelotti, mas também assim de um alerta de que os nossos protagonistas não conseguiram ainda aparecer com todo aquele brilhantismo que a gente espera deles. E aí eu tô falando, obviamente, de Vinícius Júnior e Rafinha. O Vini jogou o tempo todo muito abaixo do que ele pode entregar e do que ele vem entregando nas últimas partidas com a camisa do Real Madrid, e o Rafinha também no primeiro tempo muito aquém do que ele pode ser. São esses os dois caras da seleção. Eu acho que isso está muito claro para todo mundo. São jogadores que hoje estão entre os melhores do mundo. E eles têm que entregar essa performance na seleção para a gente também aumentar o nosso nível de confiança. O teste contra a França ele era importante para a gente, primeiro, confirmar algumas coisas. E eu acho que assim a gente confirma de que o Brasil não vai ser um time de controle de bola. Não vai ser porque não consegue, porque não foi montado para isso e porque prefere ser um time de transição. E em alguns momentos agrediu a França nessa transição. E a gente tem que se acostumar com isso. O Brasil não será o protagonista dono da bola. O Brasil poderá ser o protagonista agredindo com frequência sem ter a bola por muitas posses e por muito tempo. E que também, outra confirmação é de que a gente precisa encontrar uma forma de não só transferir esse protagonismo para os principais jogadores, como também que esses principais jogadores possam corresponder com a camisa da seleção brasileira. A derrota faz parte e a gente precisa ainda melhorar para chegar na Copa do Mundo. Nada que acontecer também no jogo contra a Croácia vai ser definitivo. Para a Copa a gente vai ter um período longo de treinamento e a gente vai chegar, acredito que melhor lá. Só que as mensagens e assim, a confiança que a gente esperava adquirir nesse jogo contra a França, a gente não conseguiu.